estamos lidando com a tragédia provocada pelas chuvas. Região sudeste fortemente afetada, parte do Espírito Santo, Rio de Janeiro, parte do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A situação é muito grave em Minas Gerais. Não é? São 55 mortos, foram 50 em um único dia em função dessas chuvas. São quase 45 mil desalojados e 8 mil desabrigados. Belo Horizonte, regiões de Belo Horizonte estão totalmente destruídas. Agora, o que a gente quer entender é o seguinte: são 101 cidades em situação de emergência, 5 calamidade pública. Mês de janeiro termina hoje, né? E foi o mais chuvoso da história da região desde a medição climatológica, há 110 anos, segundo o INMET. 932 milímetros de chuva, eu acho que isso é o que choveria em um ano. Recorde anterior tinha sido janeiro de 1985, à época 850 milímetros de chuva. A precipitação muito acima do normal, mas quem vai nos esclarecer esse assunto é o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Como vai, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, um volume como esse é possível prever? Uma precipitação dessa natureza? A previsão, sim, ela é possível, tanto que já existe a previsão de que isso retorne agora em fevereiro até o início de março, né? O que aconteceu foi que nós tivemos a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, né, que os meteorologistas chamam de ZAC, que é a junção da umidade que vem da Amazônia com a umidade que vem do Atlântico. Então forma um corredor de umidade que cruza o país, e esse corredor ele passava, né, na semana passada, sobre a região de Belo Horizonte, seguia para o Espírito Santo, parte do Rio de Janeiro, aí gerando todo esse volume de chuvas. E nessa semana o que aconteceu em Belo Horizonte especificamente foi que havia uma grande quantidade de umidade retida no solo. Com o aumento da temperatura, essa umidade evapora e aí gerava chuvas no final da tarde, início da noite. Quer dizer, uma consequência do que ocorreu na semana passada em relação à ZAC, né? E a previsão agora é que nós tenhamos um intervalo, uma redução nesse volume de chuvas agora no final de janeiro, início de fevereiro, mas essas chuvas elas devem retornar agora em fevereiro e vão até o início de março, e os modelos indicam um volume bastante significativo novamente. Infelizmente, é essa má notícia que se tem para Belo Horizonte. Eu vi isso de manhã, pela manhã, dizendo que vai chover mais, e forte ainda, com grande intensidade. Sim. Né? O volume previsto por alguns modelos nesse período de fevereiro é de 400 milímetros, ou seja, metade da chuva de janeiro. Nossa. Mas realmente, se você considerar em 2 meses uma chuva de 1.300 milímetros, só para você ter ideia, isso é um período, isso está dentro do que seria normal para a cidade de São Paulo ao longo de todo o ano, entre 1.300 e 1.500 milímetros. Né? Ano, né? Em um ano. Então está chovendo em Belo Horizonte, o que em 2 meses vai chover em Belo Horizonte o que choveria em São Paulo em um ano, só para que as pessoas tenham uma ideia da dimensão, né, desse volume de chuva que tem afetado toda a região de Belo Horizonte. Que coisa. Agora, vamos falar um pouquinho, professor, porque eu ouvi alguns especialistas comentando que a topografia de Minas acabou atrapalhando, né, dificultando ou agravando a situação, acho que o termo correto é agravar, as consequências da chuva, a localização, como em outros grandes centros pelo país, de pessoas em locais de fácil, né, de risco, né? De risco. Então eu queria que a gente falasse um pouco disso e da urbanização também desse processo, quer dizer, o que a gente terá mais, já tem e continuará tendo, que são grandes centros urbanos e esses fenômenos climáticos aí extremos. A urbanização de Belo Horizonte, ela guarda uma similaridade grande com o que aconteceu em São Paulo em relação à canalização dos rios. Quer dizer, os rios eles passaram a ser utilizados já de longa data como depósitos, né, para lançamento de esgoto, né? Então, a canalização em Belo Horizonte ela cumpria 2 propósitos: evitar que o mau cheiro, né, se espalhasse e permitir a ocupação dos fundos de vale. Só que quando você tem um volume excessivo de chuvas, né, e a nossa drenagem
né, principalmente a mais antiga, né, ela foi baseada em modelos europeus ou modelos norte-americanos, onde você não tem esse volume tão grande de chuva. Quando você tem isso acontece, essa drenagem ela não está capacitada a lidar com isso, e obviamente que os fundos de vale que são ocupados pelos rios, eles vão ter que dar vazão àquele volume, ou seja, o que foi a estrutura, né, canalizada, ela não está preparada para um volume excessivo de água. Então você tem, obviamente, o extravasamento disso e a ocupação do fundo de vale por verdadeiros rios. O rio ele volta a ocupar o espaço que seria natural dele, né? Então não é a topografia, é como essa região foi ocupada. Sim, a topografia ela colabora no sentido de facilitar, né, a acumulação da água nos fundos de vale. O fundo de vale foi ocupado, foi canalizado, ele não dá vazão, numa situação normal, a esse volume excessivo de chuvas, então ocorre o extravasamento. Com a urbanização ocorreu a impermeabilização do solo, lembrando que antigamente as ruas eram de paralelepípedos, né, então facilitava a infiltração de água no subsolo. Com o passar do tempo, por uma questão de conforto e tal, começou-se a asfaltar as ruas. Então, isso faz com que a água escoe muito mais rapidamente para as galerias de água pluvial, que não estão capacitadas a lidar com esse volume de chuvas. Então, é um processo muito parecido com o que aconteceu em São Paulo, né? E é uma tendência que ocorra em outras cidades, já vem ocorrendo em outras cidades, situações parecidas, né? Com volume exorbitante de chuva, e a drenagem não está preparada para lidar, para escoar, pelo menos parcialmente, isso, reduzindo os impactos para a população. Não absorve, acumula. Isso acontece em outras cidades. Está comparando com São Paulo, Rio de Janeiro é a mesma coisa, a gente vê o que está acontecendo. Sim. Espírito Santo também. Bem, a gente sempre fala o que poderia ser feito. A gente sabe que essa coisa não resolve da noite para o dia, então você tem, imagino, pelo menos ações em duas direções. Uma é deixar essas pessoas ocuparem determinadas regiões e depois dizer, olha, saiam correndo, né? E outra é essa questão das obras voltadas, né, para melhorar esse escoamento das águas. É importante foi até bom você mencionar Espírito Santo, Rio de Janeiro, né, porque se a gente verificar rapidamente, em São Paulo no ano passado, nós tivemos uma grande enchente na região do ABC. Né? É verdade. E depois nada disso foi feito, não se discutiu mais o que poderia ser feito para evitar esse tipo de problema. No Rio de Janeiro nós tivemos 2 episódios grandes de enchente no ano passado, tá? Esse ano em Belo Horizonte, ou seja, as mudanças climáticas que muitas vezes as pessoas pensam que é uma aposta para o futuro, algo que pode acontecer para o futuro, na verdade elas já estão acontecendo. Em São Paulo, de 1933 até 2019, 1933 foi quando o IAG, né, o Instituto Astronômico e Geofísico, aqui da USP, começou a fazer os levantamentos. Se a gente pegar os dados do IAG de 1933 até 2019, nós tivemos um acréscimo de 300 milímetros na nossa média anual de chuvas. Ou seja, hoje, em média, chove 300 milímetros a mais do que chovia em 1933. E os episódios de chuvas mais intensas, eu estou tomando São Paulo como exemplo, mas isso ocorre em Belo Horizonte, ocorre no Rio também, em outras cidades. As chuvas têm se tornado mais intensas a partir deste século. Então você verifica que chuvas acima de 50 milímetros, 75 milímetros, 100 milímetros, elas têm sido mais frequentes agora do que proporcionalmente foram entre 1933 e 2000. Então, assim, as mudanças climáticas, elas estão aqui. E as prefeituras elas não estão capacitadas a lidar com isso e não estão buscando soluções de fato. O que precisaria ser feito, respondendo a tua questão, é repensar e requalificar o sistema de drenagem, resgatar, ao menos parcialmente, a permeabilidade do solo, ou seja, facilitar a implantação de calçadas permeáveis. Pode parecer uma solução muito pontual, mas se a gente considerar, né, os quilômetros de vias que nós temos em São Paulo, se cada imóvel tivesse um incentivo para adotar uma calçada permeável, isso facilitaria a infiltração da água de chuva, reduzindo a água que vai para as galerias de água pluvial. Remoção da população em situações de risco. Todo ano se fala em fazer isso, mas isso não é feito. Tá? A única situação que eu conheço efetivamente quando isso foi feito foi um trabalho de longo prazo efetuado na Serra do Mar,
né, nos chamados bairros cota, que foram, ao longo de décadas, foram sendo desocupados a partir de um levantamento que o IPT fez para caracterizar as áreas de risco, porque era muito comum nos anos 80, até mesmo nos anos 90, deslizamentos na Serra do Mar que afetavam populações que ali habitavam e estavam em situação de risco. Né? O único exemplo. O único exemplo que me ocorre nesse momento. É um exemplo exitoso. Então, assim, se tiver vontade política, capacidade técnica está disponível, se tiver vontade política, isso pode ser feito. E, por último, aumentar a cobertura vegetal, porque você consegue que as árvores absorvam parte dessa umidade que está no solo, reduzindo, né, a umidade do solo e permitindo que você tenha uma situação melhor, principalmente em áreas topográficas mais acentuadas, ou seja, isso garante uma maior estabilidade nos solos do que se o solo tivesse sem qualquer tipo de cobertura vegetal, exposto diretamente às intempéries. Está aí o alerta, portanto, e quando a gente está falando de Minas, Espírito Santo, enquanto estamos falando, Rio de Janeiro, tem chuva aqui em São Paulo, Sim. Chuva pesada prevista, e a gente sabe que tem regiões de risco também em São Paulo, né? Então, tudo isso que a gente está falando está muito perto da nossa realidade, da realidade Sim. dos grandes O centros. ano passado nós não tivemos uma grande enchente na região do ABC e nada impede que ela volte a acontecer, infelizmente. Porque, para que a gente concluir, como o senhor disse no início, a previsão é de mais chuva. Vai chover bastante nesse mês de fevereiro. Vai chover muito, infelizmente, até o começo de março. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Professor Pedro Luiz Costos, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, com a gente. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.